A edição de hoje com novas informações sobre o caso Master. Termina hoje o prazo para a Polícia Federal entregar ao Supremo Tribunal Federal o relatório final das investigações sobre as suspeitas de fraudes do Banco Master na venda de carteiras de crédito ao Banco de Brasília. Vamos acionar a nossa reportagem ao vivo com a Marília Ribeiro, que vai nos trazer mais detalhes. Marília, a tendência é de que a Polícia Federal faça um pedido para ampliar o prazo das investigações, né? Bom dia, bem-vinda. Oi, Neila, obrigada. Bom dia a você, a todos que estão na nossa companhia aqui no Contexto nessa segunda-feira. É isso, Neila. De acordo aí com a coluna de Manuela Alcântara, aqui do portal Metrópolis, a Polícia Federal deve sim pedir aí uma prorrogação para poder entregar o relatório final sobre as investigações envolvendo o Banco Master. É importante a gente destacar, Neila, que já houve uma prorrogação que foi feita pelo ex-relator do caso dentro da Suprema Corte, o ministro Dias Toffoli. E o prazo se encerra nesta segunda-feira, dia 16 de março. Com isso, a coluna da Manuela Alcântara apurou que a Polícia Federal deve se impedir essa prorrogação, que deve ser analisada pelo novo relator do caso Master dentro do Supremo Tribunal Federal, que é o ministro André Mendonça. Vai caber a ele prorrogar ou não esse período de investigações sobre o Banco Master. E por que deve ser prorrogado, Neila? De acordo com a Polícia Federal, é devido aí à quantidade de materiais que foram apreendidos e que a Polícia Federal deve analisar. Entre eles, nós temos aí celulares e também outros meios que foram colhidos durante as 3 fases da Operação Compliance Zero. A primeira, a gente lembra, aconteceu em novembro do ano passado, onde levou Daniel Vorcaro pela primeira vez à prisão. A segunda fase aconteceu ainda em janeiro de 2026, quando tivemos aí Zétel, que é cunhado de Daniel Vorcaro, que também foi preso pela primeira vez. E a terceira fase aconteceu agora em março, que levou novamente Daniel Vorcaro e Zétel à cadeia. Daniel Vorcaro está preso desde o dia 4 de março, ele que foi transferido para o Presídio Federal aqui em Brasília, e agora o Supremo Tribunal Federal também faz uma análise sobre a decisão do ministro André Mendonça de mantê-lo preso ou não. Até o momento tivemos aí 3 ministros votando, falta apenas aí o ministro Gilmar Mendes votar sobre essa prisão de Daniel Vorcaro, lembrando que Dias Toffoli não participa dessa votação, Neila, porque ele se declarou suspeito para poder atuar nessa ação envolvendo o Banco Master. Isso porque o nome de Dias Toffoli apareceu aí nessas investigações, ele que teve aí, tem o seu nome ligado aí como sócio oculto da Maridet, lá do resort Itaiaia, que nós trouxemos primeiro aqui no Metrópolis, e agora ele não deve fazer o julgamento. Por isso, ele acabou até deixando a relatoria do caso ali na véspera do Carnaval, em fevereiro deste ano, e por sorteio, o ministro André Mendonça, então, agora faz a relatoria do caso envolvendo o Banco Master dentro do STF, e vai caber a ele, da Polícia Federal, pedir a prorrogação desse inquérito, analisar e determinar se de fato ele vai prorrogar ou não a questão envolvendo o Banco Master. Neila. Marília, por outro lado, com a maioria formada no Supremo pela manutenção da prisão de Vorcaro e a troca no time de advogados do banqueiro, fez que aumentassem as especulações sobre uma possível delação premiada. E o que é que você nos traz de informação sobre isso? É isso, Neila. Desde a última sexta-feira, né, quando houve aí trocas na defesa de Daniel Vorcaro, a gente traz aqui, entrou no caso o advogado José Luiz Oliveira Lima, conhecido como Juca, e saíram o Paolo Bottino e também Roberto Podval. Eles deixaram o caso, então, envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro, e agora Juca, ele vem aí atuando. E por que chegou a essa questão envolvendo a delação, Neila? Porque Daniel Vorcaro tem essa maioria dentro do Supremo Tribunal Federal para poder manter a sua prisão, e agora, então, a Justiça, a Polícia Federal vem trabalhando nessa possível delação de Daniel Vorcaro. Isso porque, Neila, a gente lembra que as mensagens que acabaram sendo vazadas pela CPMI do INSS cita alguns nomes importantes, como o do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. De acordo com as mensagens, ele teria trocado mensagens com o Daniel Vorcaro no dia da primeira prisão
dele, que aconteceu no dia 17 de novembro do ano passado. Eles teriam conversado nesse mesmo dia. Além do nome de Alexandre de Moraes, também é citado o senador e presidente do PP, Ciro Nogueira. Então agora vem aí abrindo, por conta dessas mudanças dentro da defesa de Daniel Worcaro, vem sendo alimentada uma delação premiada de Daniel Worcaro, isso caso ele venha aí trazer toda a questão envolvendo essas fraudes do Banco Master, que ultrapassa aí, Neila, essa questão das linhas de crédito que estavam sendo vendidas de forma fraudulenta e agora entra nessa seara política e a gente vem acompanhando diversos políticos, tanto que o Congresso Nacional se mantém em silêncio, Neila. A gente veio acompanhando aí ao longo de vários dias a possibilidade de CPIs serem instaladas, tanto que deputados e senadores chegaram a recorrer ao Supremo Tribunal Federal para que ele possa interferir e, assim, obrigar tanto Hugo Mota, que é presidente da Câmara dos Deputados, como Davi Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional, a fazer a instalação de uma CPI para poder investigar as fraudes do Master. Mas, por enquanto, não há sinalização nenhuma sobre essas investigações. Entretanto, por conta dessas mudanças aí nos advogados de Daniel Worcaro, vem aí existindo a possibilidade de uma delação premiada e se isso acontecer, Neila, a expectativa é que venha acontecer já nos próximos dias, ainda nesta semana deve ter a decisão então aí do novo advogado de Daniel Worcaro sobre uma delação premiada nesse caso envolvendo o Banco Master. Daniel Worcaro, como eu disse, que está preso aqui em Brasília, foi preso na terceira fase da operação Compliance Zero, aí com uma prisão preventiva. Estava em São Paulo, foi transferido para o Presídio Federal aqui em Brasília. A gente aguarda, então, se de fato vai existir essa delação e, se existir, Neila, quais nomes devem sair dessa delação de Daniel Worcaro. Muito bem, Marília Ribeiro, obrigada pelas informações.